frente de sala. Olá, bem-vindos ao Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e neste episódio recebemos o fotógrafo Bruno Portela para falar sobre o seu novo projeto, a Lumina Galeria, dedicada à fotografia documental. No final, deixamos algumas sugestões para os próximos dias. Fique desse lado. Chama-se Lumina Galeria e abre portas no número 53 da rua Ator Vale. Fica muito perto da Fonte Luminosa e isso ajudou na escolha do nome para o espaço. É uma galeria dedicada à fotografia documental e de autor, por isso a outra metade da inspiração é explicada pela etimologia. Lumina vem do latim lumen, palavra que remete para luz, abertura e claridade, termos intrinsecamente ligados à arte de fotografar. É um projeto de Bruno Portela que iniciou o seu percurso na fotografia em 1990 no Jornal Público e desde então se tem dedicado à promoção do trabalho de fotógrafos portugueses. Coordenou o gabinete de fotografia da Expo 98, foi editor fotográfico do Grupo Impala, colaborou com a Notícias Magazine, Jornal de Notícias e Visão, trabalhou com agências de comunicação e com o gabinete do Primeiro-Ministro e a Assembleia da República. É um dos fundadores da Estação Imagem e da CC11, duas associações que divulgam o fotojornalismo e a fotografia documental no nosso país. A Lumina Galeria é o concretizar de um projeto ambicioso que Bruno Portela acredita vir preencher uma lacuna existente na cidade de Lisboa. Foi sendo aos poucos e poucos uma vontade de fazer um projeto a solo, apostando na fotografia documental e de autor, que eu já venho fazendo há alguns anos atrás. Mas aqui com uma vontade mais comercial para os fotógrafos também dessa área também poderem ter outras fontes de rendimento, não só para eles, mas na verdade não existe em Lisboa uma galeria comercial focada nesta área da fotografia, na fotografia documental e de autor. Pensada para um público curioso e receptivo ao investimento em arte, a Lumina aposta numa fotografia que é próxima da vida. Eu acho que é algo que toca mais facilmente às pessoas, é mais entendível. Há uma emoção muito óbvia porque é algo que nos toca dentro do documental, porque é algo, o toque de realidade, não é o jornalístico. O jornalístico é outra coisa, é notícia, etc. Aqui não, o documental é algo trabalhado com outro ritmo, mas que olham para uma realidade. Não há uma diferença enorme entre o fotojornalismo e a fotografia documental, sendo que, enquanto o fotojornalismo é debruçado sobre a notícia, o que não quer dizer que aquilo que hoje em dia é feito como fotojornalismo, daqui a 30 anos ou 40 anos, será olhado como grandes trabalhos de fotografia documental. Depende também como o autor o fez e como o trabalhou. Mas não há um trabalho de fundo, e é esse o lado da fotografia documental, um trabalho de fundo em que houve uma pesquisa, enfim, é um trabalho que é feito com outro ritmo. É um olhar mais pessoal, enquanto o fotojornalístico nunca é pessoal, é menos pessoal, tem que ser mais objetivo, o outro pode ser mais subjetivo. Há essa liberdade de fazer o seu ponto de vista e deixar a sua assinatura em termos plásticos ou em termos de enquadramentos, etc. A proposta é iluminar percursos e revelar autores, na procura de um equilíbrio entre nomes emergentes e fotógrafos consagrados. É que mesmo entre estes últimos há alguns cujo trabalho merece maior reconhecimento do público. É o caso de Luís Vasconcelos, o fotógrafo escolhido para inaugurar a galeria. Com uma carreira de referência no fotojornalismo, ele foi cofundador do Público, editor de fotografia da Visão e fotógrafo oficial de Mário Soares. Nas paredes da Lumina, até 17 de janeiro, vão estar 19 fotografias de sua autoria. A exposição Route 66, projeto de 1995, é inspirado em On the Road, de Jack Kerouac.
e na banda sonora de Bagdá Café, filme de Percy Adlon. Pelo olhar de Luís Vasconcelos, mergulhamos numa viagem pelo imaginário americano. Jack, got a couple of square questions, but I think the answers will be interesting. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks. How many? 3 weeks. 3 weeks. Jeez, that's amazing. How long were you on the road itself? 7 years. 7 years. Yeah, I was on the road once for 3 weeks, and it took me 7 years to write about it. Or the other way around. I've heard that you write so fast that you don't like to use regular typing paper, but instead you prefer to use one big long roll of paper. Is that true? Yeah. What When do I you- write narrative novels, and I want to change my narrative thought, I keep going. You don't want to change the pages at the end, you mean? 100-foot-long teletype paper. Oh, teletype rolls. Where do you get them? Huh? Where do you get the paper? Yeah, teletype paper. I mean, where do you get it? In a very good stationery store. I see. When I write my symbolistic, serious, impressionistic novels, I write them in pencil. Oh, O yeah. Luís Vasconcelos e o trabalho da Route 66, eu estava lá, foi em 95 que eu trabalhava com ele, e foi um trabalho que ele deixou sempre escondido, que é um bocadinho estranho, porque é verdade, saiu provavelmente ou em vários números, ou um número especial da revista, não sei, era costume. Eu lembro que também fiz uma viagem à Índia durante 45 dias, que viajei, fiz a costa toda da Índia de comboio, e também saí durante 5 ou 6 fascículos da revista, saía uma história ou um trajeto, qualquer coisa desse género. E deve ter sido algo que aconteceu aí. E aquele trabalho ficou esquecido, perdido. Tenho uma dessas fotografias, obviamente, porque, como tenho de outros autores, vejo-a todos os dias. E por isso, quando decidi a solo, dentro da minha lista de quem são os primeiros autores e os primeiros trabalhos que eu quero mostrar, o Luís foi o primeiro, telefonei-lhe, e ele disse que aceitou e disse que tinha muita honra em ser o primeiro a inaugurar o espaço, e gostou muito. E já me disseram também o contrário, de pessoas que eu conheço e que estão neste meio, que fiz uma belíssima escolha para este primeiro passo. A escolha natural de um velho conhecido do agora galerista. Para perceber como os seus trajetos se cruzam, temos de recuar algum tempo. Regressado a Portugal, depois de completar o ensino superior na área da fotografia, em Bruxelas, Bruno Portela acaba por ingressar no Jornal Público, exatamente pela mão de Luís Vasconcelos. E uma das coisas que se falava é que iam dar uma importância muito forte à fotografia. A fotografia ia ter, tal como o texto, ia ser dada a mesma importância. Eu achei isso interessante. Já havia o Expresso, que na altura que era interessante, ou o Independente, também eram projetos interessantes em termos de fotografia, em que a fotografia tinha impacto. Mas interessou-me a história do Público, e eu, sem conhecer ninguém, fui deixar o meu portfólio ao ateliê do Henrique Caiate, que era assim que ainda se fazia. E depois recebi um telefonema, precisamente do Luís Vasconcelos, talvez 3 semanas ou 4 semanas depois, a dizer que queria falar comigo, e lá fui falar, e ele disse-me que gostava do meu trabalho, que não tinha uma visão, por ser diferente, por ser uma visão diferente, uma visão mais pessoal e de autor do que aquilo, e que era no fundo o que eles estavam à procura. Uma das paredes da Lumina acolherá o espaço Lemur para colocar a fotografia em diálogo com outras formas de expressão artística. A curadora Ruth Raymond, da Galeria Santa Maria Maior, selecionará uma obra de alguma forma relacionada com o tema da exposição. Há já algum tempo que os dois planeavam trabalhar em conjunto. Achei que fazia todo o sentido, e tinha espaço para isso, de lhe oferecer uma parede onde ela iria fazer uma curadoria que tivesse um diálogo paralelo com o tema e com a exposição que estaria presente nessa altura. Com a inauguração, é uma peça na verdade são três obras do António Faria, com o título Road to Nowhere. Não é nada que esteja colado em termos de tema, não é uma coisa direta, é uma coisa interpretativa, e que eu acho que é interessante. Como juntar os dois públicos será sempre interessante. Frente, sala. Frente, sala. Frente. A programação da galeria está já definida para os próximos meses. Depois de Route 66, chegará a vez de Inês Gonçalves e Ana Paganini.
Para não revelar demasiado, Bruno Portela prefere não adiantar outros fotógrafos nacionais que gostaria de mostrar na Lumina. Mas se o desafio for o de escolher um fotógrafo internacional, a decisão é fácil. Olha, por exemplo, William Klein, que já cá esteve, infelizmente morreu, e que esteve no MAT, eram fotografias de grandes dimensões, e eu gosto de ver noutras dimensões, por exemplo. E, na verdade, ele era americano, mas teve muito tempo em França. E na escola onde eu estive, em Bruxelas, nós tínhamos sempre um fotógrafo internacional que vinha lá falar, fazer. A escola é que organizava uma exposição dele, depois feita no Palais de Beaux-Arts, e houve um ano que foi o William Klein, e por isso eu conheci-o pessoalmente, teve a ver as minhas fotografias, etc., as minhas e a todos os meus colegas, a falar com uma paciência enorme, com uma familiaridade bestial, sem nada de estrela, porque acha que eu saiba, nunca foi, mas pelo menos connosco não foi mesmo, e apesar de ele já ter falecido, e por isso há de ser muito complicado, mas seria alguém que eu gostava. Bruno Portela iniciou o percurso académico na Escola António Arroio, onde completou o curso de imagem. Foi o começo de um trajeto marcado por uma paixão de sempre, a fotografia. Uma arte magnética capaz de emoções difíceis de explicar. Eu lembro perfeitamente que das primeiras máquinas que a minha avó me ofereceu, que era uma Polaroid a preto e branco que ela trouxe dos Estados Unidos, que ainda não existiam Polaroids, e aquela coisa de eu com 12 anos a trabalhar com uma Polaroid e tirar logo as fotografias, etc. E depois daí, o meu avô era pintor e por isso havia sempre um lado dentro da nossa família de ver exposições a todos os museus, a todos os países que íamos. Estávamos habituados a estar nesse meio cultural e conhecer, enfim, as várias correntes das artes, não tanto da fotografia, é verdade, mas o meu próprio avô, como digo que era pintor, ele gostava muito e incentivava-me a fotografar. Às vezes aquelas coisas mais experimentais que eu fazia, ele disse, mas esta luz com vela é muito interessante, isto, como é que tu consegues isto e não sei o quê, etc. E era interessante esse lado. E depois eu acabo por quase impulsivamente ou compulsivamente começar a ser também eu próprio colecionador de fotografias e de gostar, bom, e de livros, não digo nada, de livros de fotografia, que se chama Photobook, também tenho, já não sei onde é que cabem, estão lá, estão noutro, também tenho, é como se fossem parentes meus. Os livros e as fotografias são... porquê? Isto não tem uma explicação, é uma coisa emocional, é uma coisa que se eu se calhar se me sentasse, não é o caso, não estou numa coisa de um psicanalista, não estou aqui e se começasse a tentar pensar porquê, se calhar havia várias coisas que me podiam levar a isso, mas como digo, o que move mais é essa paixão pela fotografia. Uma paixão agora partilhada na Lumina, a nova galeria da cidade de Lisboa, dedicada à fotografia documental. Está aberta de quarta a sábado, a partir das 15 horas. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Altura para as nossas habituais sugestões culturais. Na Junqueira, o MACAM, Museu de Arte Contemporânea, apresenta pela primeira vez uma coleção particular convidada. É a de José Carlos Santana Pinto. Reúne cerca de 70 obras de artistas portugueses e internacionais, entre eles On Kawara, Dora Garcia, Alfredo Jar, Pedro Cabrita Reis, Carla Felipe e João Onofre, para visitar até 1 de junho do próximo ano. Portanto, identidade é esta coisa. No Teatro da Trindade, até 18 de janeiro, João de Brito adapta e encena Menina Júlia, do sueco August Strindberg. Com Helena Caldeira, João Jesus e Rita Brut, a peça transporta-nos para aquela que será uma noite trágica, marcada pelo desejo, sedução, ódio e pela luta de classes. Conta a história da relação entre uma jovem aristocrata e o seu serviçal. Gosto ciclicamente de voltar a esses textos e por isso é que escolhi a Menina Júlia. O compositor e pianista João Paulo Esteves da Silva apresenta o novo álbum País Distante no dia 3 de dezembro no Museu do Oriente.
A noite começa às 19h30 com uma conversa que reúne Mário Lajinha, João Barradas, Vanessa Pires e João Esteves da Silva. O concerto decorre a partir das 20 horas. Quando há improvisação total, a música também está pronta para ir para todo o sítio que seja chamado pela própria música. Para terminar, sugerimos um livro que se pode ler, ver e ouvir. Trata-se de Maria, não me mates que sou tua mãe. Um conto escrito por um jovem, Camilo Castelo Branco, e publicado pela primeira vez em 1848. Agora recebe uma nova edição feita numa parceria entre a editora de audiolivros Boca e a Peripécia Teatro. Os grandes textos, todos eles pedem a oralização de alguma forma. Fazendo isto, chegamos a mais pessoas que não leem livros ou que não leem muito e popularizamos textos que para nós são muito importantes. Chega ao fim este Frente de Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.